Ti, quão maravilhoso é servir a Deus, quão maravilhoso é estar aos pés do nosso Salvador. Ó Deus, faça arder isso em nossos corações todos os dias, a necessidade de Te buscar, a necessidade de conhecer-Te mais e mais, a necessidade de andar contigo, Senhor, porque quanto vale a pena estar na Tua presença, Senhor. Quão maravilhoso é poder ouvir a Tua voz todos os dias, através da Tua palavra. Continue falando conosco nesse dia, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz através do Teu servo pastor. Unja o Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Os amados, podem se assentar. Amém. Te agradeço. Isso foi o que acabamos de cantar nesta hora. Eu agradeço a Deus, porque no dia 21 de abril de 2004, Deus me concedeu o privilégio de poder ser pai e poder assim desfrutar desse presente celestial da paternidade. E quando nós falamos em Dia dos Pais, nós podemos extrair muitas lições e ler alguns textos bíblicos para tirar também alguns ensinamentos para o nosso coração. E nesta manhã eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 18. 2 aos Reis, capítulo 4, a partir do verso 18. Antes de falar, eu gostaria de ler uma história muito interessante. Na época do Dia dos Pais, sempre é bom ler histórias assim. E é uma história que diz que um jovem advogado, muito bem sucedido, ele foi escolhido pelo 3º ano consecutivo como o melhor advogado da empresa, que era uma multinacional. E assim ele foi entrevistado pela rede de TV, que pôde perguntar para ele o porquê de um sucesso tão precoce, tão jovem, e pelo 3º ano consecutivo ser assim o advogado do ano daquela multinacional. E aquele jovem, então, muito feliz e emocionado, ele começou a responder a pergunta exatamente falando: sou resultado do exemplo do meu pai. Sou resultado do exemplo do meu pai. E aí ele começou a falar da sua história. E ele disse que o pai dele sempre tinha sido um homem muito trabalhador, muito ocupado. E o pai dele trabalhava na fábrica das 7 da manhã às 19 horas, ou seja, o dia inteiro, para tentar sustentar a família com 3 filhos, mais a sua mãe. E ele ainda pôde falar naquela entrevista que até os finais de semana o seu pai precisava estar na fábrica trabalhando. E diz que para ajudar na renda familiar, a sua mãe lavava roupas para poder ajudar no orçamento familiar. E mesmo assim, tanto ele como a mamãe, ele disse para aquela repórter: cuidaram de mim e dos meus irmãos com muito carinho. Mesmo com o pouco tempo que eles tinham, eles nos deram o melhor que eles podiam dar. Mas o que marcou a vida desse jovem advogado, ele disse para aquela repórter: no meu 10º aniversário, papai me deu o maior presente que eu poderia ter recebido na minha vida. Ele me deu uma caixa pequena, mas uma caixa até bonita. Quando eu abri aquela caixa, tinha então um recado que impactou a minha vida até hoje e continuará impactando. E o recado dizia assim: filho, a partir de hoje, eu deixarei de dormir às 21 horas para dormir às 22 horas, porque eu lhe darei 365 horas por ano do meu pouco tempo que eu tenho. Ou seja, eu vou dormir 1 hora mais tarde, mas irei dar, depois do jantar, todos os dias, 1 hora para você, porque é o que eu posso te dar de melhor presente na minha vida, para a sua vida. E filho, nós vamos falar daquilo que você quiser falar. Nós vamos ir para onde você quiser ir. Nós vamos brincar do jeito que você quiser brincar. Será a hora total sua. E aquele rapaz então pôde dizer: meu pai não somente guardou aquela promessa, como também todos os anos ele renovava essa promessa. E hoje eu sou o que eu sou, porque eu sou resultado do tempo que eu tive com meu pai, nesta 1 hora
após o jantar. Uma história que talvez seja tão simples, mas que marcou a vida daquele jovem advogado. Meus queridos irmãos, queridos pais, eu creio que todos nós também temos trabalhado muito para dar um futuro melhor para os nossos filhos. Todo mundo trabalha de algum jeito, de alguma maneira, porque quer dar o melhor para a sua geração. E talvez, por causa disso, nós não temos tido tanto tempo para curtir a vida com os nossos filhos. Talvez muitos não conseguem comemorar este dia porque não tem o que dizer do seu pai. Olha, papai nunca me deu atenção, papai nunca pôde brincar comigo. Aliás, papai nem comigo está, foi embora de casa, abandonou o nosso lar. Muitos talvez podem contar histórias tristes. Talvez o seu pai não esteja mais nessa terra. E aí você tinha um pai que era um herói e hoje você não tem mais esta alegria de tê-lo contigo, e somente a graça de Deus e o consolo do Espírito Santo para te fortalecer. Talvez quando chega o dia dos pais é o pior dia para você estar numa igreja, ouvir esta palavra. Muitos não conseguem lembrar do pai porque não o conheceram. Já nasceram e assim o pai logo faleceu ou foi embora. Outros perderam o pai, mas outros ainda têm o seu pai, mas por algum motivo de discórdia não fala com seu pai, não conversa com seu pai e vivem simplesmente como dois estranhos. Eu não sei qual é o seu relacionamento com seu pai. Eu não sei se seu pai foi embora, eu não sei se você já perdeu o seu pai, eu não sei se você é um grande amigo do seu pai ou se você trata o seu pai como uma pessoa qualquer. Nesta manhã, Deus está nos dando uma nova oportunidade para podermos celebrar a vida com os nossos pais, se ainda nós o temos. E também pensar que Deus tem todo o poder para jogar sobre nós o seu bálsamo, para trazer paz, consolo e para trazer esperança num coração ferido. Aqui está um texto que nós vamos ler, que a Bíblia fala sobre um homem de Deus chamado Eliseu. E este homem de Deus, o profeta do Senhor, ele presencia uma situação muito estranha na vida de um pai, na vida de uma família de Sunem. E Eliseu vai presenciar algo talvez muito diferente do que deveria ser na relação de pai e filho nessa história. Muitos conhecem essa história de 2 Reis 4, falando sobre a mulher de Sunem, ou a sunamita. E eu não quero me prender hoje muito na vida dela, muito menos na vida do seu filho em si. Mas eu quero falar do esposo dela. Eu quero falar deste pai que até então o texto é claro em nos dizer que era provedor, que era esforçado, que era trabalhador. Mas, infelizmente, era um pai ausente, era um pai desligado da realidade. 2 Reis 4,18 é um texto que quero pensar nesse tema com uma pergunta: como ser um pai presente e um presente de pai? Como ser um pai presente e um presente de pai? Meus queridos irmãos e amigos internautas, poucas pessoas conseguem manter vivo na memória alguns acontecimentos do passado. Talvez porque os compromissos tenham ocupado tanto o pensamento diário que muitas vezes já não se lembra dos milagres que Deus operou na sua história. Eu tenho certeza que você se lembra de muitas coisas que aconteceu na sua vida até agora. Eu tenho certeza que você sempre, quando para pensar, puxa, Deus realmente fez coisas incríveis. Se não fosse o Senhor, naquele dia na minha vida, eu não estaria aqui. E o que é incrível é que a maioria de nós, hoje, tem vivido com tanta preocupação com o dia de amanhã, que a gente não se lembra daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus ainda continuará fazendo. E talvez seja essa a marca que nós estamos deixando para os nossos filhos. Pais ocupados, pais preocupados demais com a sua vida e com o seu sustento. O que isso tem a ver com o texto desta manhã? O que isso tem a ver, então, com a minha, com a sua, com a nossa vida, a olhar para este pai, registrado aqui em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 18. Eu tiro aqui algumas lições. A primeira delas: nós seremos um pai presente e um presente de pai quando não nos tornarmos escravos da rotina. Esta é a primeira lição.
Nós seríamos um pai presente e um presente de pai se não nos tornarmos escravos da rotina. Versículo 18 diz assim, segundo Reis 4. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a gritar. Ele grita quem aqui? O pai ou a mãe? Ele grita para quem? Para o pai. E ele grita de que maneira? Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! A expressão hebraica é como se ele estivesse berrando, gritando. Havia muita dor que aconteceu de repente. Não era algo que já estava vindo desde a hora que ele acordou. De repente. E o que o pai disse para o servo naquele momento que o menino começou a gritar? Traga para mim. Deixa eu ver o que está acontecendo com meu filho. Foi isso? Leve-o para a sua mãe. Irmãos, que coisa incrível. Sabe que eu tenho aprendido? Que quando nós vivemos numa rotina diária, a gente sempre acaba esquecendo de algumas coisas na nossa vida. E o mais interessante é que a rotina nos leva à indiferença. E essa indiferença, ela não ocorre apenas quando estamos distante fisicamente do objeto ou da pessoa que nós amamos, não. Infelizmente, muitos casais vivem hoje essa rotina diária. Mesmo estando um do lado do outro, estão vivendo uma vida tão sufocada de compromissos que já se tornaram indiferentes um para o outro. Caíram nessa indiferença a ponto de se esquecer dos compromissos conjugais, a ponto de se esquecer de toda a história que já viveram de amor, a ponto de se lembrar de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. E o que me chama a atenção nesse texto é que o tempo vai passando e a pessoa não se dá conta de tudo aquilo que já viveu e de tudo aquilo que Deus fez. São datas que marcam a vida do casal, são datas que marcam a amizade de alguém, são datas que marcam a história da sua família, da sua igreja, e hoje, por causa da rotina, caiu no esquecimento. E talvez você esteja passando por isso. Talvez você pergunte, pastor, eu entendo isso, eu concordo, mas o que isso tem a ver com o texto? Se vocês conhecem a história e verem, desde o versículo 1, este pai estava vivendo, vamos dizer, talvez como muitos hoje, uma rotina, porque ele não se lembrou de como seu filho veio a este mundo. Este pai, por algum momento, não se lembrou que aquela criança era um milagre de Deus. Ele talvez, tomado pela rotina de cuidar dos ceifeiros, do dia a dia, da agricultura familiar, ele não lembrava que a concepção dessa criança foi algo sobrenatural. A sua esposa não podia ter filhos, ela era estéril. É por isso que este capítulo nos mostra um pai distante, um pai preso à rotina, um marido sem ação. Um marido que joga a sua responsabilidade sobre o colo da sua esposa, ao invés de cuidar do seu filho, ele deixa para a mãe cuidar e continua preocupado com o seu trabalho. E se vocês lerem essa história, vocês verão que pelo menos 2 grandes milagres acontecem nessa família. E Eliseu, o grande pastor desta família, presenciou tudo isso. O primeiro milagre eu já falei, a mulher era estéril, ela não podia ter filhos. E Deus concede que ela gerasse um filho. E o segundo milagre, que esse mesmo filho agora morre e no colo da mãe. E Deus vai ressuscitá-lo por intermédio do profeta Eliseu. É por isso, queridos, que eu acho que por mais incrível que pareça, este pai nesse texto revela o quanto ele foi ausente na vida da esposa e na vida do seu filho. Meus irmãos, se vocês olharem comigo o verso 9 e 10, vocês vão ver aqui que era um marido que era provedor, era um marido trabalhador. Sim, a esposa, eu posso fazer um quartinho para o profeta, eu vejo que ele vai para lá e para cá, vamos abençoar a obra de Deus. Tá, pode ser, sem problema, ele não foi contra. O problema deste pai é que a rotina o fazia ficar ausente e não presente. Leiam comigo o verso 10, diz assim: em vista disso, ela disse ao marido, sei que este homem que sempre vem aqui é o quê? É um santo homem de Deus. Verso 10, vamos construir lá em cima um quartinho de tijolo, vamos colocar lá uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele, assim, sempre que nos visitar, poderá ocupá-lo.
Você não vê o marido falando, não, que isso? Não vou ficar gastando dinheiro com isso não. Eu tenho muita coisa para investir. Ele não falou nada. Ele com certeza apoiou. E se você olhar comigo, veja o que diz o verso 16 e 17. O profeta, então, tão feliz de ver essa atitude desse casal, o profeta diz o quê? Por volta desta época, no ano que vem, você terá um filho nos braços. E ela fez o quê? Ela contestou, falou, não, Senhor, não iluda a tua serva. Ó, homem de Deus, não fale uma mentira para mim, porque eu não posso acreditar nisso. Nós nunca tivemos filho, não temos condições de ter filhos. Mas aí, assim como disse Eliseu para esta mulher, ela engravidou no ano seguinte, por volta daquela mesma época, e deu à luz a um filho. Isso não é um grande milagre de Deus? Queridos pais, que marido não ficaria feliz em saber que a sua esposa estéril poderia dar à luz a um filho? Mas incrível que pareça, o texto não tem nada registrado do sentimento deste homem. Em momento algum diz que aquele homem ficou feliz, que aquele homem disse, ó profeta, que mensagem maravilhosa de Deus. Ó profeta, será que isso é verdade mesmo? É Deus mesmo falando, nós vamos ter um bebê, era tudo que eu queria. Não fala nada disso, só fala da mulher que ainda desconfiou, mas acabou tendo filho. E a história segue, diz que o menino cresceu, e certo dia foi com o pai para o campo trabalhar, ou seja, a criança, ainda mais o menino, olha para o pai como um exemplo, é o meu herói. Assim como eu tenho o meu pai por herói, a criança tem o seu pai por herói. Eu quero ir com o papai, eu quero trabalhar com o papai. E ele foi então para a lavoura. E quando ele chega na lavoura, imagine aquela criança chegando, pai, cheguei, pai. E aí o pai olhou, a criança, fica quietinho, não faz bagunça não. De repente aquela criança é acometida de uma forte dor de cabeça. E o que o pai, escravo da rotina, fez? Ele foi correndo com seu filho no colo para casa. Filho, fica quieto, filho, aqui, calma. Papai está com você, vai dar tudo certo. Filho, você vai melhorar. Ele foi buscar o socorro. Ele pelo menos se lembrou que o seu filho era um milagre de Deus. Não, esse pai não fez isso. Simplesmente, está com dor de cabeça? Aí, ó, leva ele para a mãe dele, por favor. Tipo assim, olha, eu tenho muito o que fazer. Eu não posso dar atenção para esse menino. Gente, o texto em momento algum mostra que este pai ficou preocupado. Talvez a preocupação maior deste pai era com seu trabalho. Talvez o fato de entregar os produtos naquele dia para poder ganhar o dinheiro era mais importante, pegar tudo com os ceifeiros, vender, do que ter que dar atenção a uma criança que está gritando de dor de cabeça, do que ver se a esposa precisava de ajuda. Meus queridos pais, esse texto aqui é um tapa em nosso rosto. Porque talvez isso esteja acontecendo conosco também nesse dia. Existem coisas que na nossa rotina têm sido mais importante para nós do que a nossa própria família. E isso é perigoso. Talvez o nosso empreendimento tenha tomado mais o nosso tempo do que ficar junto com a nossa família, junto com nossos filhos. Quem sabe nós temos ficado muito mais na internet, ainda mais nesse período da pandemia, do que brincar com os nossos filhos e ficar com a nossa família. Talvez o nosso emprego tenha sido muito mais importante do que a nossa família. Talvez a nossa busca por uma formação acadêmica tenha sido mais importante do que estar com a família. Quantas pessoas que estão sempre buscando formação acadêmica, cada hora quer fazer um curso novo e quer se aprimorar mais. E eu fiz isso, eu sei que é desgastante, não só para quem estuda, mas para a família de quem estuda. E aí, queridos, eu me incluo nisso aqui também. Porque eu sei quantas vezes eu passei noites adentro, estudando, me preparando para concluir o mestrado. E eu sei o quanto meus filhos foram sacrificados naquele período em que eu dava aula, em que eu fazia o mestrado, em que eu pastoreava. Será que, como aquele pai, nós já nos esquecemos dos milagres que Deus operou na história da nossa vida? Será que a gente tem esquecido de que a nossa família é um milagre de Deus? Será que nós já nos esquecemos do dia em que os nossos filhos nasceram? Quem aqui é pai, lembra do dia que seu filho nasceu? Eu tive o privilégio de acompanhar lá dentro da sala de cirurgia e ainda tirar fotos naquela época e ver o nascimento tanto do meu filho Rudá como da minha filha Eloá. Esse é um dia que nunca vai sair da minha cabeça. O pai, quando consegue presenciar o nascimento do seu filho, isso é um milagre de Deus. Você lembra quando foi o nascimento do seu filho, da sua filha? Será que você já se esqueceu daquele primeiro momento que você segurou o seu filho, a sua filha, lá no berçário ainda?
olhando os dedinhos, olhando o rostinho, olhando a orelhinha, o narizinho. A sua vontade era de agarrar e de apertar e de gritar de alegria. Você já se esqueceu disso? Será que nos esquecemos do dia em que eles falaram pela primeira vez, mamãe? Depois, mamãe. Depois, papai. Aí você, falou meu nome, papai. Falou mamãe muitas vezes, mas depois falou papai. Aí você, puxa vida, ele falou papai, ela falou papai, não é gostoso isso? Será que a gente se esqueceu desses momentos, desses milagres da nossa história? Do primeiro dia dos pais da nossa vida, e hoje, pelo menos nós temos visto alguns aqui na igreja mesmo, né, que estão celebrando o primeiro dia dos pais, como o Rogério, né, e como o Fernando, que Deus abençoe a vida de vocês. Esses são momentos que nunca a gente vai esquecer. Só que eu fico olhando para esse texto e vendo o que aconteceu na vida deste pai, e eu começo a pensar na minha e na sua vida como pais. O que é mais importante na nossa vida para esse tempo que nós estamos vivendo? Será que estamos tendo amnésia por causa da rotina? Será que a rotina tem nos levado a ser indiferentes com a nossa geração? Em nome de Jesus, não vamos perder a nossa família por causa da nossa vida rotineira. Vamos dar mais tempo para os nossos filhos, para a nossa esposa, porque eles são presente de Deus para a nossa vida, para a nossa geração e para toda a nossa história. Cuidado com a rotina. Seja um pai presente, seja uma mãe presente, e seja um presente de pai, um presente de mãe, e por que não dizer, um presente de filho e um presente de filha. Essa é a primeira lição. A história continua e eu encontro aqui uma segunda lição. Nós seremos um pai presente, um presente de pai, quando nos tornarmos sensíveis aos problemas deles. Pai e mãe precisam ser sensíveis aos problemas dos seus filhos. Verso 22, vamos ler? Ela então chamou o marido e disse, já que ele não apareceu, não deu ar da graça, eu preciso de um servo, de uma jumenta, para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Normalmente a esposa sempre fala isso, eu vou no mercado e volto logo. Aí o verso 23, ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado, gente. Quando eu olho isso aqui, eu dou graças a Deus que esse cidadão disse alguma coisa. Mas ele não falou nada do filho. Ele poderia falar, peraí, aconteceu alguma coisa? Há algum problema com o nosso filho? Ele estava com dor de cabeça? Ele simplesmente falou, não é lua nova nem sábado. O que é lua nova ou sábado? Eram as festividades do templo. Eram as festividades da religião judaica. Aí ela disse, não se preocupe. Ela simplesmente falou, não, fica tranquila, está tudo bem. Tudo bem nada, o menino estava morto. Mas ela falou para o marido, está tudo bem. Porque em momento algum ele cita para ela o nome do menino ou fala, ele está bem. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo um pai que nesse momento revela tanto faz como tanto fez. Se alguém está passando por algum problema, você está com dor, isso passa, daqui a pouco melhora. É só uma crise. Quando eu olho um pai presente, um marido presente, eu entendo que um pai e um marido presente é aquele que vela, é aquele que zela pelo seu lar, é aquele que nota que as coisas não estão andando bem na sua casa. É aquele que só ouvir a tonalidade da voz da esposa já sabe, você não está bem. Vocês imaginam aqui as mulheres presentes, você com seu filho morto lá no quarto que acabou de morrer, milagre de Deus, e você chegar para o seu marido, o seu marido falou, onde você vai? Hoje não é lua nova? E ela ainda dizer, está tudo bem. Se você é um marido presente, você vai olhar nos olhos e vai falar, não está tudo bem. Seu olhar demonstra que você não está bem. O marido sente que ela não está bem. É natural isso. Mas tem alguns maridos que são tão ausentes que eles nem sabem o sentimento da sua esposa, infelizmente. Ele nem sabe o clima que a sua família está vivendo. Irmãos, não era normal uma criança gritar, porque o texto hebraico dá uma ênfase de grito de pavor. De grito, de quase perder a voz, essa expressão, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Era um momento exatamente desse homem, pelo menos voltar, desculpa, eu não pude atender aquela hora, eu estava precisando acabar de despachar o material, pedi o servo para levar, agora eu cheguei. Como está nosso filho? Você vai sair por causa disso? Eu posso ficar com ele? Em momento algum ele faz isso. Pelo menos era o mínimo que um pai sensível aos problemas da sua família deveria ter feito. Meus irmãos, isso tem a ver comigo e com você. Quantas vezes nós também não estamos vivendo momentos ruins na nossa casa e a gente faz vista grossa. Simplesmente achamos com nada demais, que aquilo é um probleminha pequeno.
Quantas vezes nós simplesmente olhamos a dor daqueles que vivem conosco e muitas vezes a gente menospreza ou deprecia o sentimento deles ou delas. Como pode ser um pai sabendo o estado de dor do seu filho, da sua esposa, daqueles que convivem com você, e você não tem um pingo de sensibilidade para saber como ele ou ela está? Para mim, esse pai, nesse texto que nós estamos estudando, ele se mostrou indiferente mais uma vez com a sua família. Mesmo a sua esposa dizendo que ia em busca do profeta, no mínimo, ele deveria ter uma atitude: amor, espera aí, você vai buscar o profeta por quê? Amor, está acontecendo alguma coisa? Olhando nos olhos dela, falou: meu bem, você não está bem, vem cá, eu quero te dar um abraço, vamos enfrentar isso junto. Alguns teólogos vão dizer que ele era muito idoso, então ela poupou o seu marido de passar por aquilo. Queridos irmãos, independente da idade, se é pai, se é marido, se você faz parte de uma família, todos precisam ter condições de enfrentar juntos aquele problema. A indiferença tinha congelado o coração deste pai. Na realidade, a rotina, ela acaba anestesiando o nosso coração. E pior, a rotina até nos afasta de Deus. Meus irmãos, meus queridos amigos internautas, nenhuma família, nenhum trabalho, nenhuma igreja sobrevive com pessoas indiferentes, com pessoas insensíveis. Quando nós somos dominados pelo espírito de frieza, o nosso mundo começa a ruir. Se você olhar, veja que coisa incrível que Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 26. Paulo diz em 1 Coríntios 12, 26, algo interessantíssimo, que pode ser tanto para a igreja quanto para a nossa vida familiar. 1 Coríntios 12, 26, Paulo diz assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele, ou seja, são honrados com ele. Então, se nós fazemos parte de um corpo, se alguém está sofrendo, todo mundo sente. Não tem como uma família estar passando por um problema e o pai ou a mãe, ou um filho ou uma filha ficar indiferente à situação. Tem alguma coisa errada naquela vida. Será que nós estamos insensíveis à dor da nossa família? Será que você tem sentido a dor daquilo que seu marido tem passado? Será que você tem sentido a dor daquilo que a sua esposa tem passado? Será que você tem sentido a dor dos seus filhos? Será que você tem sentido a dor que os seus pais estão sentindo? Será que você tem sentido a dor que os seus irmãos em Cristo estão tendo neste momento? Meus irmãos, esse texto me ensina que nós precisamos começar a ver melhor como está a nossa vida, a nossa casa, o nosso coração, para podermos ter o caminho da cura. Se não tivermos sensibilidade, se nós estamos simplesmente presos à nossa vida, à nossa rotina, nós vamos simplesmente esquecer de que somos alguém que é um ser criado por Deus, biopsicossocial, temos necessidade de nos relacionar, precisamos demonstrar o nosso interesse e a nossa preocupação com todos que vivem ao nosso redor. A terceira e última lição nesta manhã, e eu encerro aqui. Nós seremos um pai presente e um presente de pai, quando nós entendermos que precisamos urgentemente restaurar o altar de comunhão com Deus em nosso coração. Restaurar o altar de comunhão com Deus em nosso coração. Veja o que diz o verso 26 desse texto. A história prossegue, vocês já conhecem. O texto diz então: corra ao seu encontro. Eliseu viu que aquela mulher estava chegando, então ele manda o seu seminarista, Geazi, ir ao encontro dela. E ele disse assim: vai lá, pergunte a ela o que está acontecendo, né? Está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? E o que ela responde para Geazi? Está tudo bem. Gente, que coisa incrível essa mulher. Que mulher cheia de fé, mas eu não quero me prender na vida dessa mulher, mas é uma mulher incrível. Tudo caindo de cabeça para baixo, e a mulher ainda tem a capacidade de olhar naquele seminarista e dizer: olha, pode dizer para Eliseu, está tudo bem. Gente, até parece que ela estava mentindo, mas ela estava querendo dizer o seguinte: bom, com Deus na minha vida está tudo bem. Não é isso que a gente fala? Com Cristo no barco, tudo vai bem. Essa mãe, ela vai até o homem de Deus, procurar o auxílio de Deus, porque ela sabia que aquele filho só passou a existir porque o homem de Deus, Eliseu, tinha profetizado. Ela sabia que ele era um presente de Deus, e nada melhor do que buscar o servo de Deus para ter uma resposta, para ter uma saída.
E por incrível que pareça, as perguntas que o profeta faz eram as perguntas que o pai daquele menino deveria ter feito. Porque esse profeta, ele se preocupou com o filho. Está bem o seu filho? Ele se preocupou com a sua casa. Seu marido está bem? Você está bem? O que aconteceu? O que te trouxe até aqui? Pelo menos, ele deu um ar de mostrar para aquela mulher a preocupação que ele tinha como um sacerdote daquela família. O que aconteceu? Você está passando por algum problema para ter vindo aqui nessa hora? Irmãos, pelo menos ela cavalgou cerca de 24 quilômetros. Imagine você sair 24 quilômetros cavalgando e lembrando que lá atrás está um filho morto na sua cama. Lá atrás está um marido indiferente, frio, preocupado com a rotina, com o seu trabalho. Quantas perguntas essa mulher talvez não estava fazendo a Deus naquele momento, mas ela tinha fé. Ela falou, está tudo bem. Na verdade, eu entendo que ela está querendo gritar aqui. Ela queria chorar aqui. Ela não queria falar com um seminarista. Ela queria falar direto com o próprio profeta. E aí, naquele exato momento, ela simplesmente estava esperando o momento para falar com ele. E aí, quando eu vejo esse texto, isso me incomodou demais. Porque muitas vezes a ausência das pessoas na nossa vida que falem a verdade, que nos exortem, mas também que nos consolam, esta ausência gera em nós imaturidade. E pior, imaturidade relacional. As pessoas só querem ouvir palavras de carinho, de apoio, mas não querem palavras de repreensão. Ela sabia que ao procurar Eliseu, ele iria dar uma palavra para ela e alguma solução, mesmo que fosse uma palavra difícil. O problema dessa família é que o coração daquele senhor estava com o altar de Deus quebrado. Porque se ele tivesse com o altar restaurado, ele estaria diariamente com aquele filho na mão, orando com aquele menino, conversando com aquele menino, desfrutando daquele momento com seu filho, entendendo que ele era um milagre de Deus. Aquele homem demonstrou como um pai que ele estava insensível com a sua família, mas também insensível para com a sua espiritualidade. A sua espiritualidade era uma rotina, mas hoje não é lua nova, hoje não é sábado, ou seja, não é o dia que a gente precisa ir lá cultuar. Meus irmãos, quando eu vejo esse texto, eu olho o quanto este homem estava simplesmente congelado diante da sua vida relacional. E agora, o profeta é usado por Deus, Eliseu então vai, e durante o caminho não há conversa. O profeta então chega, e naquele momento, quando ele chega ali, vocês podem ter certeza de que um profeta como era Eliseu, chegando na casa de alguém, era a notícia certa correndo para todos os lados. Com certeza alguém iria falar. Alguém ia dizer, puxa, o profeta está chegando na casa deles, olha o que está acontecendo lá. Mas aquele pai talvez estava tão ocupado, que nem ele conseguiu ouvir e nem soube que o profeta estava na sua casa. Irmãos, que segurança esse pai estava dando espiritualmente para a sua família? Que segurança que ele estava dando para o seu lar? Quem foi a base sólida de espiritualidade aqui foi aquela mãe, não aquele pai, porque o altar dele estava quebrado. Ele talvez tinha muitos desejos com as coisas materiais, mas não com as coisas espirituais. E talvez seja isso que nós temos que entender nesta manhã. Como pai, eu e você precisamos ser sacerdotes do nosso lar. Não transferir a nossa responsabilidade espiritual para a esposa, mas dizer para ela e para os filhos, vem cá, vamos orar juntos, porque a responsabilidade de poder falar da grandeza e do amor de Deus vem sobre os ombros do pai e, claro, da mãe também. Mas o pai é o sacerdote daquele lar. O grande problema é que esse homem aqui, ele não conseguiu demonstrar força, alegria para aquele filho na presença de Deus. Apenas como um bom profissional, aquele filho buscou, eu quero ser como o papai, eu quero trabalhar na lavoura. Mas aquele filho acabou morrendo e aquele pai não sabia. Deus estava fortalecendo o coração desta mulher, as coisas estavam ficando difíceis, e aí você pode ver comigo o desfecho dessa história. Verso 36, vamos ler. Esse menino é ressuscitado pelo poder de Deus através do profeta Eliseu. E aí quem vai pegar o menino assim que ele ressuscita no colo e dá um grande abraço? O pai ou a mãe? Verso 36. Então chamou Geazi e disse, chama essa sunamita. E chamou-a. E veio a ele e disse, toma aqui o teu filho. E veio ela, se prostrou aos seus pés, se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Irmãos, o pai não acompanhou mais um milagre. O pai nem estava sabendo de nada, ocupado demais. Queridos pais, será que nós estamos tão ocupados
de não conseguir ver o quanto Deus tem se preocupado com a nossa casa, com a nossa família? Será que nós estamos ocupados demais para nos preocupar em educar os nossos filhos na presença de Deus? Nós precisamos ser fonte de segurança na nossa casa. Nós temos que ser fonte de segurança emocional. Nós temos que ser pais, fonte de segurança espiritual, fonte de segurança paternal, segurança material também, mas isso é em último caso. E talvez o nosso altar precisa ser reerguido neste momento diante do Senhor. Aquela mulher, ela questionou e falou com Eliseu: eu não pedi filho, olha o que é que aconteceu. Então ele vai clamar a Deus: por favor me ajude. E a situação então fica tensa, mas Deus então abençoa, aquela criança volta a viver. E aquele pai talvez só foi saber dessa história no dia seguinte. E imagino como ele não deve ter reagido. Eu fico pensando, queridos, se nós estivéssemos hoje sendo colocados num lugar para julgamento, será que nós seríamos julgados por Deus como um bom pai, como uma boa mãe, ou como um péssimo pai, como uma péssima mãe? Se você pudesse voltar atrás para criar os seus filhos de novo, o que você faria? Eu achei interessante um poema que eu quero encerrar nesta manhã, que diz exatamente assim: se eu pudesse criar meus filhos de novo. Se eu pudesse criar meus filhos de novo. Diz o seguinte: eu pintaria mais com os meus dedos e apontaria menos para eles. Eu passaria menos tempo corrigindo e mais tempo conversando. Eu passaria mais tempo com meus olhos neles do que com meus olhos no relógio. Eu me importaria em saber menos e me importaria mais em conhecê-los cada dia. Eu passaria mais tempo brincando com eles e rolando no chão, e não com a roupa que ficou suja. Eu ficaria menos sério e mais divertido. Eu correria mais com eles, olharia mais as estrelas e dormiria tarde também. Eu seria menos firme, mas eu firmaria meu amor por eles e o amor deles por Jesus. Eu reformaria a autoestima e deixaria a reforma da casa para depois. Eu daria menos força para os meus projetos pessoais e viveria com mais força o projeto do amor de Deus e do meu amor sobre a minha casa. Mas, já que eu não posso criar meus filhos de novo, eu posso fazer diferença ainda hoje na vida deles. Pelo menos ser um presente de pai, porque eu não fui um pai presente. Eu começo a olhar esse poema e vejo que nós ainda podemos olhar para os nossos filhos agora e dizer para eles: papai te ama, mamãe te ama. E quero dizer para vocês o quanto eu sinto de não ter dado tanta atenção como eu deveria ter dado. O quanto eu poderia ter brincado com vocês. Quantas vezes eu briguei porque um copo quebrou ou porque talvez a roupa ficou suja. Quantas vezes eu perdi a paciência porque a criança começou a fazer pirraça, se envergar e cair no chão, e já fui logo batendo ao invés de chamar para conversar e olhar nos seus olhos. E talvez você, papai, hoje, guarda isso no coração. Você lembra que você não teve tanta paciência para abraçar o seu filho, a sua filha, para amar e para cuidar deles de todo o coração. Se você está tendo filhos pequenos agora, não seja como este pai que caiu na rotina. Não seja como este pai que não viu os milagres de Deus, mas abrace seus filhos ainda hoje. Diga para eles o quanto você os ama e desfrute de uma história linda e maravilhosa com a sua família, enquanto ainda pode. Pastor, meu filho já cresceu, minha filha já cresceu, então agora você pode abraçar e dizer: eu te amo, filho. Posso não ter sido um bom pai, uma boa mãe, mas eu tentei fazer na minha limitação, eu quero te pedir perdão naquilo que falhei, mas eu quero dizer, fiz tudo isso por amar demais a você, mesmo que eu não tenha expressado isso com palavras e com ações. Este é o dia que Deus te dá, uma oportunidade de você viver uma vida como um presente de pai, um presente de mãe, mas também um pai presente e uma mãe presente. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, e eu quero que você nesse momento converse com Deus e diga para Deus: Senhor, eu sei que eu falhei muito como pai, como mãe. Talvez você, filho, possa dizer também o mesmo. Eu falhei muito como filho, como filha. Talvez vocês, filhos, não entendem o que os seus pais estão passando e vocês sempre cobraram muito deles. Abençoe o seu pai nesse dia. Abençoe a sua mãe nesse dia.
Diga para eles o quanto eles são importantes para a sua vida. Pastor, eu não consigo falar com meu pai por tudo que ele fez. Gere perdão. Diga para ele o quanto Deus o ama. Os pecados do seu pai ou da sua mãe, é Deus que vai tratar, não você. E talvez seja o momento de você restaurar o altar que está quebrado no seu coração. Talvez a rotina do seu trabalho consumiu você. E hoje você se vê completamente neutralizado por causa do seu emprego. E se você trabalha tanto, é para quê? Não é para manter sua família? A sua família quer sim o sustento. Mas o que essa família mais deseja neste momento é a sua presença. Guarde isso. Sua família não precisa de dinheiro. Sua família precisa da sua participação, do seu amor, do seu abraço. Deus está fazendo milagres na sua história. E Ele vai continuar fazendo milagres na sua vida. E talvez você não está percebendo isso, porque você está tão preso na indiferença do seu dia a dia. Aproveite hoje. Dê um abraço muito forte no seu filho e na sua filha. Diga para eles o quanto você os ama. Dê um abraço no seu pai ou na sua mãe. Enquanto você ainda os tem, diga para eles o quanto você ama. E se você não tem nem pai nem a mãe, sinta-se abraçado pelo Pai Todo-Poderoso, o nosso Abba, o Papai do céu. O próprio Cristo disse, Abba, Pai. Ele te abraça. Ele é Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele sabe de toda a indiferença que você viveu na sua vida da parte dos seus pais. Mas mesmo que seus pais já tenham falecido, não guarde mágoa por eles, daquilo que eles fizeram. Se o seu pai não está mais com você desde a sua infância, não guarde mágoas. Ore por ele. Ore pela sua mãe. Honre teu pai e tua mãe com carinho e com amor. Que Deus nos ajude nesta manhã a sermos uma família presenteada e que valorize esse presente. Ser um pai e uma mãe presente. Ser um presente de pai e de mãe. Ser filhos também presentes nessa casa. E ser um presente de filho e de filha também nessa casa. Você está disposto ou disposta a fazer isso hoje? Eu quero orar por você. Obrigado a Deus por esta manhã. Obrigado pelo privilégio que o Senhor me concedeu de ser pai. Cada um que está assistindo também, ó Deus, aqueles que são pai. Abençoe-os, ó Deus. Fortaleça os seus corações. Eu sei, ó Deus, que muitos precisam trabalhar e dar um duro para manter a sua casa. Mas ajuda-nos, ó Deus, para que não sejamos escravos da rotina e que venhamos nos afastar da nossa família por causa do nosso trabalho. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos sacerdotes do Senhor em nossa casa. Que possamos ser também, ó Deus, canal de reconciliação, de amor e de paz. Abençoe cada família nesta manhã. Este domingo em que muitos estarão almoçando com seus pais, que não seja apenas um almoço, encher a barriga, mas que seja momentos de descontração, de crescimento e de aproximação. Eu faço esta oração, Deus, pedindo a bênção do Senhor, principalmente para aqueles que hoje não têm mais os seus pais. Que o teu consolo esteja sempre presente, encharcando esses corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Um domingo abençoado. E hoje à noite, se Deus nos permitir, nós estaremos falando sobre um pai chamado Zaqueu. Aí uma história muito conhecida. Vamos louvar a Deus nesse momento. Eu quero convidar você a poder participar, contribuindo com a obra de Deus nesta localidade. A Igreja Batista Ágape, em Taubaté, está situada no Jardim Paulista e é uma igreja que tem um coração apaixonado pela obra de Deus. E você pode fazer parte, contribuindo. Em casa você pode ver aí o número da conta, também se envolver. Você com certeza irá abençoar muito a manutenção desta obra aqui.
Você que é irmão em Cristo, você pode contribuir também, participando nesse período de pandemia, você fazer um TED e continuar mantendo esta obra nesta localidade. Obrigado a todos os irmãos. Mesmo nesses períodos tão difíceis, Deus tem honrado a sua vida, Deus tem honrado esta igreja. Muito obrigado de coração. Que o Deus de todo o poder, de toda a riqueza, sustente a vida de vocês, todos aqueles que têm sido fiéis. Muito obrigado. E que a graça de Deus esteja sempre presente sobre a sua casa, te dando prosperidade, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos ficar de pé, encerrar esse momento com esse cântico que diz que te louvarei, não importa as circunstâncias. E ele fala: perto quero estar, junto aos teus pés. E é algo maravilhoso a gente poder fazer essa oração hoje, nessa manhã, dizendo: Senhor, eu quero estar aos teus pés. Eu quero estar buscando a tua presença, para que tudo que foi falado nessa manhã eu possa colocar no meu coração e estar trabalhando no meu coração. Se eu não tenho feito isso, que Deus realmente cuide de nós. Deus é o Deus de oportunidades. E essa é a oportunidade que Deus está te dando, de ser o melhor pai, de ser o melhor companheiro. Então aproveite essa oportunidade e diga: Senhor, eu vou te louvar, porque é maravilhoso estar na tua presença. É maravilhoso estar aos teus pés. É maravilhoso depender desse Deus todos os dias e saber que Ele é o Deus que cuida, que restaura, que consola. Esse é o Deus tremendo que nós servimos. Então adore ao Senhor nessa manhã. Diga assim, ó: perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer Senhor, assim, ó: tudo que há em mim. Diga: eu quero te ofertar nessa manhã, Senhor. Quero te ofertar. Mas saiba que mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. E assim para o Senhor te louvarei. Diga: não importa, não importam as circunstâncias. Maravilhoso adorar ao Senhor. Quero ouvir somente as mulheres agora, ó. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há. Os homens, tudo que há em mim. É isso, ao Senhor. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, se comparado ao que todos assim, ó:
te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.